Muito bem, estamos começando aí mais uma aula do treinamento Autocapacite-se. E a gente quer falar hoje de mais um importante fator que determina a autocapacitação. E esse fator é o seguinte, é a clareza acerca do seu propósito e do sentido da vida. E por que isso é importante? Nós vamos aqui ainda trazer muitas informações, mas logo de início eu quero deixar claro que é importante você ter clareza acerca do seu propósito e do sentido da vida, primeiramente porque o propósito dá direção à existência. Em segundo lugar, o propósito ele fortalece a saúde mental e emocional. O propósito também organiza a identidade pessoal. O propósito conecta o indivíduo, a pessoa, o ser humano, o sujeito, ao seu desejo e à sua essência. O propósito ele dá significado ao sofrimento, às dificuldades e às aflições que todos nós passamos na vida. O propósito libera forças internas adormecidas. O propósito produz uma vida com sentido, coerência e plenitude, ok? Então, inicialmente é isso que nós queremos falar sobre o propósito. E vamos aqui, então, aprofundar. Você está vendo esses 7 pontos aí nessa imagem, né, que está na capa desse vídeo, e a gente quer aprofundar essa discussão falando, né, acerca da importância do propósito. Falar sobre propósito e chamado, né, pode parecer para muitos algo apenas religioso, principalmente nos ambientes, né, eclesiásticos, a gente ouve muito falar sobre propósito, mas de fato, quando a gente fala de propósito, nós estamos falando de antes de qualquer outra coisa, de direção, né? Do caminho que nós seguimos na vida. E a grande questão é que todos nós estamos vivendo em uma direção, tendo consciência disso ou não. Você tendo consciência ou não, você está seguindo uma direção, ok? Nossos dons, habilidades, qualidades e inclinações vão ser indicadores naturais desse propósito. Quando não refletimos sobre isso, surge uma das maiores dores da existência humana, que é a sensação de vazio e da falta de sentido. E é essa falta de sentido que vai levar muitas pessoas, por exemplo, a crises existenciais profundas. Mas diversas áreas do conhecimento podem nos ajudar a compreender e encontrar esse propósito, ok? Por exemplo, vamos ver aqui a psicologia. Como é que a psicologia enxerga, né, essa questão do propósito? A psicologia vê propósito como um fator de saúde mental. A psicologia moderna, por exemplo, reconhece que o propósito é um fator essencial para a saúde mental. O psiquiatra Viktor Frankl afirmou que quando a vida tem um porquê, qualquer como pode ser suportado. Olha que lindo! Quando a vida tem um porquê, qualquer como pode ser suportado. Frankl percebeu que o maior sofrimento humano não é a dor em si, mas a falta de sentido. Segundo ele, o ser humano é movido pela vontade de sentido. Quando uma pessoa encontra um propósito, ela vai se tornar então mais resiliente, ela vai suportar melhor as adversidades, ela vai desenvolver maior equilíbrio emocional, ela vai encontrar motivação para continuar, porque sem propósito a mente enfraquece, porém com propósito a mente se fortalece. A psicanálise, que é um importante campo do saber acerca do ser humano também, vai dizer o seguinte, né? A psicanálise vê essa questão de propósito como desejo, né? Como um desejo, e o desejo como guia da direção pessoal. Na psicanálise, o ser humano é movido por seu desejo inconsciente. Muitos sofrimentos surgem quando a pessoa vive para atender expectativas externas e não sua verdade interna. Lacan, um importante pensador da psicanálise, ele diz o seguinte, que desejo é o desejo do outro. Isso significa que muitas vezes vivemos baseados no que esperam de nós e não no que realmente somos. Então, descobrir o propósito vai exigir escuta interior. Exige perguntar, o que verdadeiramente me move? O que faz a minha alma vibrar? O que me dá a sensação de sentido? Quando o sujeito se reconecta com seu desejo autêntico, ele encontra a sua direção. Bom, a filosofia também é um campo de saber que contribui muito, né, para que nós possamos entender essa questão do propósito. O propósito como sentido da existência, assim que a filosofia vê essa questão. Desde a antiguidade, a filosofia busca responder à pergunta: por que existimos?
Nietzsche afirmou: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando não há propósito, vão surgir, por exemplo, vazio, desmotivação, niilismo, fraqueza interior, e quantas pessoas não estão vivendo sem propósito. E por isso vivem vazias, desmotivadas, né, fracas interiormente falando, não descobrem a sua força. Mas quando há propósito, surge força. Os filósofos existencialistas, por exemplo, eles vão afirmar que cada pessoa é responsável por construir o sentido da própria vida. E isso exige coragem. Mas é dessa coragem que vai nascer essa força interior, ou que a pessoa vai descobrir essa força que existe dentro de si e que vai fazer com que ela seja autocapacitada. A sabedoria oriental também é um campo de saber que nos ajuda nessa reflexão sobre propósito. E olha só o que nós extraímos da sabedoria oriental sobre propósito. Propósito como alinhamento com a essência. A tradição oriental ensina que o propósito não é algo que se força, mas algo que se descobre. No taoísmo, fala-se do Tao, o caminho natural da existência. O propósito, então, surge quando há alinhamento com a essência. No budismo, o propósito está ligado ao despertar da consciência e à libertação do sofrimento. Olha que interessante. Thich Nhat Hanh disse o seguinte: seu propósito é ser, o resto é resultado. Que legal, né? Quando a mente se aquieta, o propósito se revela. Não como pressão, mas como clareza. Isso é a contribuição aí da sabedoria oriental. A Bíblia, ela também oferece para nós algumas reflexões importantes acerca do propósito. Até porque a Bíblia, ela vê o propósito como um chamado divino. A Bíblia ensina isso, né? Que o ser humano foi criado com um propósito, e esse propósito determinado por Deus. Jeremias 29:11 vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso significa que a vida não é um acidente. Existe um plano, existe uma direção, no caso, determinada por quem? Por Deus, segundo a Escritura Sagrada. Jesus, ele afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10. Quando a pessoa vive alinhada com esse propósito, ela experimenta paz, direção, força interior. Filipenses 4, versículo 13 vai afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo isso na direção do cumprimento do propósito, né? Segundo aí a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E agora, o que acontece quando a gente encontra o nosso propósito? Quando o propósito se torna claro, algo vai mudar dentro de nós. A nossa mente vai se organizar, o nosso coração vai se fortalecer, as decisões vão se tornar mais claras, ok? Por quê? Porque o propósito, ele organiza a nossa vida, ele fortalece a nossa identidade, ele aumenta a nossa resistência emocional, ele transforma os sofrimentos que a gente vive na vida em aprendizado. O propósito não elimina a dor, mas ele dá significado à dor. E quando a dor tem significado, ela deixa de ser destrutiva e passa a ser transformadora, ok? Então, o que nós estamos vendo aí nessa aula de hoje, né? Do treinamento Autocapacite-se, acerca do propósito, né? Acerca do propósito. Que nós devemos descobrir o nosso propósito. Descobrir o seu propósito é descobrir a sua direção. Outra coisa interessante que a gente aprende nessa aula: quem vive sem propósito, vive sem direção. Quem vive com propósito, vive com força, vive com intensidade, vive com determinação. E vai lembrar que seu propósito está ligado àquilo que te move profundamente, está ligado àquilo que expressa os seus dons, está ligado àquilo que dá sentido à sua existência. Então, gente, é importante você refletir que descobrir o seu propósito é descobrir o seu lugar na existência. O propósito não vai eliminar a dor, como já falamos, mas vai dar significação à sua dor, ok? Quem anda com sentido, com propósito, caminha com força. E o seu propósito é maior que o seu medo, não esqueça disso, ok? A força nasce quando a alma encontra a sua direção, quando a alma encontra o seu propósito, ok? E detalhe, o propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre acerca de si, que está vinculado à sua essência, à sua forma de ser, ok? Ao que você veio fazer nesse mundo.
Ele está ligado à sua essência, à sua história, aos seus dons e à sua missão. Quando você encontra o seu propósito, você encontra a sua força. E quando encontra a sua força, você se torna capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida ofereça, ok? Tem um filme interessante, acho que é Soul o nome do filme, que fala que o propósito da vida é viver. Olha que lindo também isso, né? O propósito da vida, para alguns, é isso, é viver. Então, o que eu quero que você seja capaz de assimilar aqui no final dessa aula é o seguinte: você não está aqui por acaso, ok? Existe uma direção para você. Existe um sentido para você. A sua vida tem valor, a sua existência tem propósito. O que você precisa fazer é buscar esse propósito, é escutar a sua essência, é desenvolver a sua consciência acerca da sua razão de existir, acerca do porquê você está aqui, ok? E quando você encontra o seu propósito, você encontra a sua força, como já falamos. E é isso que vai permitir que você se torne a pessoa que você nasceu para ser, ok? E há muitas ferramentas que podem te ajudar nesse processo, ok? Acredito que a espiritualidade é uma ferramenta potente para te ajudar a encontrar a sua essência, o seu propósito na vida. Mas a psicanálise também pode te ajudar nesse processo, a psicologia, ok? E tantas outras ferramentas que existem para te direcionar a encontrar o seu propósito, a razão de ser, aquilo que vai te dar sentido na sua vida, para que você não fique igual um cego no meio do tiroteio, como gostam de dizer essa frase, né? Seguindo para todas as direções, indo para tudo quanto é lado, ok? Então que você possa viver o propósito que nós temos através dessa aula, ok? Desse treinamento Autocapacite-se, que tem por objetivo nessa aula te ajudar a ter clareza acerca do seu propósito e do sentido da sua vida. Até a próxima aula.